Oi, meu nome é Suelen Pissarra e eu sou a mamãe do Arthur e eu também sou nutricionista. E hoje eu vou contar para vocês como é que deve ser a evolução da comida do bebê na introdução alimentar em 5 fases. Mas primeiramente a gente deve pensar que essa comida ela vai evoluir para quê? O que é um prato saudável? A maioria das pessoas não sabe o que é a comida saudável, o que é um prato saudável. Então, como que a gente vai evoluir para o saudável sem conhecer esse saudável? Então, eu vou contar para vocês como deveria ser um prato saudável de um adulto, que é o nosso objetivo, evoluir o pratinho da criança para isso daí. Um prato saudável, primeiramente, ele tem que ter metade salada. Uma salada bem diversificada, bem colorida, para ter ali muitas vitaminas e minerais e fibras. A outra metade desse prato vai ter ali 25% de carboidrato, 25% de uma proteína. Bom, o que é considerado salada? São todos aqueles vegetais que têm poucas calorias. Então, verduras em geral, né? Alface, couve, agrião, e os legumes, cenoura, beterraba, pepino, tomate, enfim, aquilo que tem pouca caloria é considerado salada. Se você tem dúvida se algum alimento é salada ou não, coloca aqui nos comentários que eu vou tirar a sua dúvida, tá bom? O que é considerado carboidrato? São os vegetais mais calóricos. Então aqui já vai entrar o arroz, já vai entrar o feijão. Sim, o feijão. Tem gente que acha que o feijão é proteína. Feijão ele é um dos carboidratos que tem na sua composição mais proteína. Mas ainda assim o que mais tem no feijão é carboidrato. Ele conta como carboidrato no pratinho do bebê. Além disso, os vegetais calóricos também entra batata baroa, batata doce, inhame, mandioca. Eu também considero no pratinho do meu bebê a moranga. Apesar de não ser muito calórica, igual esses outros que eu citei, ela dá para fazer um purezinho com ela que dá uma consistência legal para o bebê comer. Então também considero a moranga aí. E ela tem um pouquinho mais de caloria do que os outros vegetais que são considerados saladas, por isso eu coloquei ela nesse grupo. E o que é considerado proteína para o nosso bebê? Uma proteína saudável para o nosso bebê? Ovos. E em relação à carne que tem menos gordura, carne de boi que tem menos gordura, é patinho. Então patinho moído, carne moída é uma boa opção. Peito de frango desfiado é boa opção. Peixe também é boa opção, desfiadinho também. E o fígado também é boa opção para criança. Eu gosto de dar o fígado de galinha, porque ele é fácil de amassar no meio da comidinha ali para poder dar para o bebê desde as fases iniciais. O fígado é uma boa fonte de ferro, que nessa faixa etária é muito importante. Bom, então, visto isso do que são os alimentos saudáveis, né? Eu também gostaria de reforçar aqui que além dessas papinhas que eu vou citar aqui nessas 5 fases, como que deve ser a evolução, é importante sempre colocar algum alimento ali na mão da criança. Por exemplo, se você colocou o brócolis picadinho no meio da papinha, coloca um raminho de brócolis na mão do bebê. Isso é importante para desenvolver na criança habilidades sensoriais. Então, para ela conhecer ali questão de forma, tamanho, cor, sabor e começar a aprender a identificar o alimento. E ela, identificando o alimento, ela vai identificar que ela gosta daquele alimento, ela está adaptada, ela está acostumada com o sabor já daquele alimento. Então, por isso que é importante desenvolver essas habilidades sensoriais no bebê. Eu vou falar agora para vocês as 5 fases da evolução do pratinho do bebê, do alimento no pratinho do bebê. E eu vou colocar algumas fotos aqui dos pratinhos do meu bebê para ilustrar melhor, para você ver melhor isso que eu tô falando na prática, tá bom? Bom, na primeira fase vai entrar no pratinho do bebê um carboidrato e uma salada. Não tem necessidade de você introduzir ali para o bebê aquele monte de coisa de uma vez só, porque pode acontecer rejeição. Então ele está acostumado, essa primeira fase ela se inicia aos 6 meses.
E o bebê está acostumado somente com o sabor do leite. Então, tudo que é novo para a gente pode acontecer rejeição. Então, não precisa colocar tudo de uma vez. Então, vamos colocar ali um carboidrato. Então, um dia vai ter ali amassadinha, em formato de tipo um caldinho assim, uma mandioca. Aí, no outro dia, você colocou ali amassadinha batata doce. Aí, no outro dia, você colocou um inhame, por exemplo. E aí, é importante sim, já nessa primeira fase, já colocar uma salada, que inicialmente provavelmente já vai ser cozido, então uma cenoura cozida que você consegue amassar ela ali junto com a mandioca, por exemplo, ou uma beterraba cozida que você conseguiu amassar ali junto com a batata doce. E a verdura também entra assim. Então você pica bem pequenininho ali, por exemplo, o alface ou a couve para misturar ali junto com a moranga, entendeu? Então essa primeira fase vai entrar um carboidrato e uma salada. A segunda fase é quando entra a proteína. Então a gente mantém um carboidrato, mantém uma salada e vai adicionar uma proteína. Com mais ou menos 7 meses, na verdade é difícil de falar daqui para frente com quantos meses que vai ser, porque a gente tem que respeitar o tempo de cada criança. Então cada criança vai ter o seu tempo. Eu vou falar mais ou menos o tempo só para vocês terem uma noção de quando acrescentar, de quando mudar de fase. Mas lembra que você tem que respeitar o tempo do seu filho, tá? Então, a segunda fase eu iniciei por volta dos 7 meses do Arthur. Eu consegui iniciar aí com o fígado amassadinho, porque não fica pedacinhos, e o ovo cozido também consegui amassar sem deixar pedacinhos, porque o Arthur ainda não conseguia comer pedacinhos. Com 8 meses eu já consegui introduzir de proteína frango desfiado bem pequenininho, não é o desfiado que a gente come, é o desfiado mais desfiado ainda, e carne moída. Então com 8 meses eu já consegui adicionar aí. Bom, a terceira fase é quando vai entrar o arroz e o feijão. Então o bebê já está mais preparado para receber pedacinhos, né? Porque o arroz e o feijão são pedacinhos. Então no meu caso foi com 9 meses, mas lembrando, cada bebê tem o seu tempo. E não adianta falar assim, ah, mas então eu bato o feijão no liquidificador para conseguir colocar antes. Qual o objetivo? Né? O feijão ele é uma ótima fonte de fibras. Quando você bater ele no liquidificador, você vai destruir todas as fibras do feijão. Então não precisa atropelar as fases. Vamos dar o feijão inteiro mesmo, rico em fibras, quando o seu bebê já estiver conseguindo comer os pedacinhos. Eu tenho um outro vídeo aqui no canal que fala sobre 21 dicas da Nutri sobre introdução alimentar, onde eu falo mais um pouquinho sobre essas fibras aí. Dá uma olhadinha lá depois, confere lá. O Suelen, então se cada criança tem o seu tempo, como é que eu vou saber que está na hora de mudar de fase, da segunda para a terceira fase com o meu bebê? Bom, você vai olhar se ele já se adaptou com a proteína, com a introdução da proteína antes de colocar o arroz e o feijão. Lembra que o arroz e o feijão ele não é necessário ali. Então o pratinho ele já tem um carboidrato, uma proteína e salada. O bebê já tem tudo que ele precisa ali. Então não precisa tentar fazer rápido, tentar atropelar fases. Espere ele se adaptar com a proteína antes de colocar o arroz e o feijão, que é o tradicional, que nós brasileiros temos o hábito de comer. Então você viu ali que o frango desfiadinho ele já está comendo bem, a carne moída ele já está comendo bem? Então sim, vamos tentar colocar alguma outra coisa em pedacinhos, vamos tentar colocar o arroz e o feijão. Essa é a hora legal. Bom,
Na quarta fase é quando a gente começa a introduzir a segunda salada. Então no prato do bebê vai ter um carboidrato, uma proteína e além daquela primeira salada já vamos adicionar a segunda salada. Essa fase ela vai começar por volta de 1 ano. E a partir do momento que a gente introduz essa segunda salada, a gente tem que começar a tentar adaptar essa salada à salada que toda a família come. Então, por exemplo, se antes o bebê só comia a beterraba cozida e amassadinha, vamos tentar dar ela ralada para ver se ele já consegue comer? A cenoura antes era só cozida e amassadinha, vamos tentar dar ela ralada para ver? A couve era feita só afogada. Afogada é quando abafa na água, não usa óleo. Então a couve era só afogada antes. Agora vamos tentar dela crua, picar pequenininho ali, ver se ele come ela crua. Então é isso, é tentando aproximar a partir de 1 ano, quando já está com 2 saladas no prato, e tentando aproximar a comida do bebê da comida do adulto, aquela comida que a gente tem em casa. E na quinta fase é quando a gente adiciona a terceira salada, que é o correto do prato de todo mundo. Deveria ter ali no mínimo 3 cores de salada e aí na outra metade do prato um carboidrato e uma proteína. Então a partir de 1 ano e meio mais ou menos, que é quando começa essa quinta fase, é quando a gente tem que tentar adicionar a terceira salada no pratinho do bebê. É a fase que eu estou vivenciando agora, o meu bebê tem 1 ano e meio e eu estou começando a fazer dessa forma, a introduzir a terceira salada para ele. Vou colocar fotos para vocês verem aqui como é que está ficando. Se você gostou desse vídeo, se eu te ajudei de alguma forma, deixa o seu like aqui no joinha, se inscreve no canal porque todo sábado tem vídeo informativo novo. Se você achar que eu posso ajudar alguém que você conhece que está passando por essa fase de introdução alimentar com o bebê, compartilhe esse vídeo aqui na rede social da pessoa. Um beijo!